Fala galera, belezinha? Espero que esteja tudo bem com vocês por aí, né? Bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de convecção de calor. Essa aula é, na verdade, uma continuação da aula passada, né, na qual eu comecei a falar sobre convecção natural. Eu estou, inclusive, aqui com a mesma lousa da última aula, então uma aula de continuação é a parte 2 de uma aula que já começou. Se você não assistiu a aula passada, assista, porque não faz sentido nenhum, né? Que nem você começar a assistir, sei lá, um seriado na metade pro final, ainda mais um seriado que conta uma história, que respeita uma cronologia, uma sequência lógica, você vai ficar perdido, não vai entender as coisas. Então, se não assistiu a primeira aula sobre esse assunto, recomendo que veja aqui no meu canal, né, Convecção Natural, parte 1, agora eu não me lembro o nome exato da aula, mas está nessa mesma playlist de convecção de calor, então vai ser uma continuação, tá? Eu estou aqui com a lousa da aula passada, a gente começou a falar sobre convecção natural, sobre esse mecanismo físico de transferência de calor que acontece quando o próprio escoamento é induzido por variações no campo de massa específica, induzidas por gradientes de temperatura. Então aqui eu não tenho mais uma fonte mecânica externa que gera de modo forçado o meu escoamento, ele é naturalmente gerado por estratificações do campo de massa específica induzidas por variações de temperatura, tá? E aí, quando isso acontece, um escoamento é gerado e esse escoamento vai pegar o calor que está na parede e vai mandar embora, né? Você imagina o seguinte, se eu tenho, por exemplo, só para ficar mais claro, né? Vou pegar aqui duas folhas de papel. Então, beleza, são folhas de papel. Imaginem que são, sei lá, placas paralelas, né? E aí eu vou, sei lá, esquentar a placa de baixo e deixar a placa de cima fria. Se eu faço isso, quando eu esquento a placa de baixo, a massa específica nas proximidades da placa de baixo, do fluido que está entre essas duas placas, vai ficar menor, e aí a gravidade vai entender que esse cara está mais leve e que esse cara de cima vai estar mais pesado comparativamente em relação ao de baixo, e esse cara que está mais leve ele vai subir e eu vou ter aqui um escoamento. Né? Então o mecanismo principal de troca de calor aqui vai ser convecção de calor, porque eu vou ter um escoamento gerado por essa variação de massa específica. Agora nesse mesmo exemplo, estou aqui de novo. Agora a placa de cima está quente, a de baixo está fria. O que vai acontecer? O fluido que fica próximo à placa que está quente de cima vai querer subir, mas não vai ter para onde subir, porque está a placa. Então não vai ter escoamento, não vai ter movimento. Nesse contexto, a placa de cima vai esquentar a placa de baixo por condução de calor, né? E aí as taxas de troca vão ser tipicamente menores, porque convecção, nesse sentido, vai ser bem interessante, porque vai gerar um movimento que vai pegar o calor e vai mandar esse cara embora. Tipicamente, as ordens de magnitude das taxas de troca de calor em problemas de convecção natural são menores que aquelas em problemas de convecção forçada. Então, o H, o coeficiente convectivo médio, ele vai ser geralmente maior em problemas de convecção forçada. É por isso que você tem um fan em cima de um processador para esfriar, né, a parte mais quente que fica na placa-mãe, que é quem está processando os dados. Né? Se a convecção forçada tivesse geralmente associada a menores coeficientes convectivos, não faria sentido ligar o fan ali. Você sabe intuitivamente que soprar ar ali vai esfriar de maneira mais eficaz o meu processador. E é por isso que você pega, por exemplo, uma xícara de café quente e você sopra. Né? Mas não quer dizer que essa xícara não vai esfriar. Vai existir uma troca de calor ali entre a xícara e o meio. E se essa troca de calor estiver vinculada a movimento de fluido, é convecção. Agora, se o escoamento é gerado de maneira natural, sem ser forçado por um dispositivo mecânico externo, como uma bomba, uma turbina, um ventilador, esse cara está sujeito ao regime físico de convecção natural. Eu até comentei assim na última aula, rapidamente, alguns exemplos de aplicação. Mas eu sinto que foram poucos, né? Eu estou a fim de falar aqui de mais exemplos, estou a fim de comentar mais coisas, sim. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para falar para vocês de um probleminha bem legal que eu tenho trabalhado na minha pesquisa assim, há algum tempo já e que está associado a esse problema de convecção, né, natural, só que usando fluidos magnéticos. Assim, e é um probleminha bem bacana. Assim. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho um artigo que eu publiquei em 2012 sobre esse problema, né, que eu fiz uma investigação experimental
num problema chamado convecção termomagnética dentro de cavidades, assim. Eu e meu orientador de doutorado, o professor Francisco Ricardo Cunha, um cara que sabe muito, sabe demais assim, mecânica dos fluidos, né? E nesse artigo, o que a gente fez, velho? A gente explorou um problema que é o seguinte: o problema clássico de convecção natural, ele está associado a você ter variações no campo de massa específica induzidas por variações de temperatura. Então aqui você pega uma cavidade, confina um fluido aqui dentro, e sei lá, pega uma parede com temperatura T2 e uma parede com temperatura T1. Considere a parede de cima e a de baixo adiabáticas, né? Esquento esse lado, esfrio esse lado, o lado mais quente vai ficar mais leve, esse fluido vai subir, o lado mais frio vai ficar mais pesado, esse cara vai descer, e eu vou ter aqui um movimento de uma célula convectiva típica de convecção natural, né? É o que a gente espera que aconteça. Agora, se esse fluido aqui for magnético, né, e eu trabalho com fluidos magnéticos tem eu não sei quanto tempo tem, mas tem um tempo já, deve ter uns 10 anos já. O que acontece é que quando você submete um fluido magnético a um gradiente de temperatura, você muda não só a massa específica, como a suscetibilidade magnética do fluido. Como assim? Por quê? Né? Essa propriedade, a suscetibilidade magnética, ela diz respeito ao quão suscetível o meu fluido é a se magnetizar. O que é um fluido se magnetizar? Primeiro que ele só pode fazer isso se ele for magnético, senão não faz sentido. Né? Mas uma vez que ele seja um fluido magnético, e um fluido magnético, por definição, é um fluido que você sintetiza, fabrica artificialmente quando você coloca pequenas partículas nanométricas de material ferromagnética dentro de um líquido base carreador, e aí essas partículas, quando sujeitas à aplicação de um campo magnético, elas se orientam na direção do campo e o fluido como um todo se transforma num material magnetizado. Se você tira o campo magnético, essas partículas voltam a ficar ali oscilando, sendo movimentadas por esse movimento aleatório, randômico, que chamamos de movimento browniano, porque elas são tão pequenininhas que as próprias moléculas do líquido base, quando batem na superfície delas, né, randomizam os seus momentos de dipolo. Então você aplica um campo, as partículas se alinham, o fluido se magnetiza. Você tira um campo, elas voltam a ficar ali no seu rolê randômico, o fluido não é mais magnético, né? Então existe uma tendência desse fluido a ser magnetizado. O quão suscetível ele vai ser a isso está associado à sua suscetibilidade. Então, se você esquenta um pedaço de um fluido magnético, você fornece maior agitação térmica molecular, aquelas moléculas do líquido base que vão randomizar de maneira mais eficaz os momentos de dipolo das partículas magnéticas. Então aquela região muito quente ela fica menos suscetível a se magnetizar, porque a magnetização tem a ver com esse alinhamento bulk médio das partículas que estão dentro do material na direção de um campo. Se está mais frio, as partículas estão mais de boas, elas estão mais suscetíveis a sentirem os efeitos do campo aplicado. Então a suscetibilidade magnética é uma propriedade de um fluido magnético que varia em função da temperatura. Assim como a massa específica é uma propriedade de um fluido qualquer, não precisa ser magnético, que também varia em função da temperatura. O legal é o seguinte, que se eu estiver lidando, por exemplo, com um fluido não magnético, estratificado por efeitos de gradiente de temperatura, o fenômeno que gera essa célula convectiva, esse movimento, é uma combinação de variação de massa específica, né, uma propriedade, induzida por gradientes de temperatura, que, somada ao campo gravitacional, gera o movimento. Se o fluido for magnético, eu tenho uma coisa a mais. Eu vou ter uma variação, uma estratificação no campo de suscetibilidade magnética, também induzida por gradientes de temperatura, só que eu poderia substituir o campo gravitacional por um gradiente de campo magnético aplicado. E eu posso, inclusive, brincar com a direção desse campo. É como se eu estivesse aqui agora explorando um problema que é análogo ao problema de convecção natural, mas com a liberdade de brincar com a direção da gravidade. Véio. Olha que loucura! Porque agora o meu fluido é magnético. Isso tem várias aplicações interessantes. Por exemplo, você promover o resfriamento de componentes eletrônicos em ambientes de microgravidade. Véio. Esfriar
né, pedaço de ônibus espacial lá em cima, porque agora não tem mais a gravidade, mas se eu puder substituir a gravidade por um campo aplicado magnético, por um ímã, desde que o meu fluido seja responsível a isso, eu poderia brincar e manipular esses padrões de movimento do fluido aqui dentro que vão roubar calor da parede quente e mandar para a parede fria. Então olha que exemplo lindo de aplicação que envolve esse problema em pesquisa, né? E aí nesse artigo aqui a gente basicamente fez um trabalho experimental, na verdade. Eu peguei uma bancadinha de acrílico assim, meti óleo mineral, meti partículas magnéticas. Não era bem um fluido magnético na época, porque esse fluido magnético ele é escuro, opaco, você não vê nada ali dentro, né? Não consegue ver porra nenhuma. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma suspensão de vaselina líquida, que é um óleo mineral, que é transparente, e taquei micropartículas, que a gente chama de microcompósitos magnéticos. São basicamente micropartículas, microcápsulas poliméricas, preenchidas internamente com nanopartículas magnéticas. Não é muito estável, não é o ideal, mas era o que eu tinha na época, era o que eu consegui usar do laboratório para poder explorar e pelo menos visualizar esses movimentos e tal, né? Então eu tinha aqui, ó, a minha bancadinha, aqui o ímã, aqui uma bombinha de aquário que ficava recirculando a água, a temperatura ambiente nessa paredezinha. Era bem simples mesmo o meu layout, bem preliminar assim. Eu estou hoje em dia investindo numa bancada bem mais robusta e sofisticada que essa na Unicamp, com um aluno meu de doutorado, para realmente explorar esse problema melhor. Mas a ideia era essa, eu tinha aqui uma resistência térmica que ficava recirculando água quente nessa parede, esquentava isso aqui, esse cara ficava a temperatura ambiente, gerava aqui um gradiente de temperatura, tinha uma câmera térmica, aqui eu tinha um ímã, aplicava campo, brincava lá, né, com a direção do campo. O que a gente teve na época, né? Isso aqui é basicamente uma imagem que mostra como é que esse campo magnético decai no espaço. Aqui eram as minhas partículas, né? Depois eu levei esses caras aqui para uma outra bancadinha já meio que instrumentada, com termopares, mandei fazer um revestimento de madeira e tal. Liguei isso aqui num sistema de aquisição de dados, comecei a medir temperatura lá, né? Foi quando eu comecei a brincar com esse problema. E o que eu fiz basicamente? Estimar Nusselt, ó, Nusselt global, para esse problema com campo, sem campo, né? Aqui eu tenho histogramas de distribuição de temperatura para diferentes condições de campo. Né? O que a gente tem é que quando você começa a aplicar um campo magnético ali, isso aqui é sem campo, aqui já é com campo aplicado. Você tem uma coisa mais gaussiana, né? Você diminui a quantidades assim de picos quentes aqui, tem vários picos quentes aqui, né? E você concentra esse cara mais numa temperatura média, você homogeneiza essa temperatura, né? E note que também aqui a escala está indo até 35 graus,9, aqui 33,9. Ela está, tipo, em termos médios, um pouco mais fria, tá? Pelo campo que eu apliquei ali. Aqui é já para um gradiente de temperatura numa outra direção, e aqui fica muito claro, né? Como o campo aplicado deixa a distribuição de temperatura mais homogênea ali. Essa foi uma tendência média. Então a temperatura média da cavidade ela foi diminuindo conforme foi aumentando o campo aplicado ali. Estava esfriando um pouco melhor. Né? E aqui eu tenho algumas imagens que não dá para ver muita coisa na verdade assim, e que talvez fiquem melhor num videozinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um vídeo típico desse problema. Deixa eu abrir aqui meu YouTube. No meu canal tem alguns vídeos assim também, de simulações, de coisas que eu fiz assim antes de ter um canal mesmo de ensino, né? Que eu usava mais para mim, assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu devo ter uma playlist de fluidos magnéticos, e aqui eu acho que tem um vídeo em que eu mostro esses padrões. É esse aqui, ó. Então, inclusive até com música, deixa eu tirar a música. Bom, isso aqui era o que a gente observava nessa época no laboratório, pegando aqui a minha suspensão de óleo mineral com partículas magnéticas, e aí sem um campo aplicado, se não me engano a parede da lateral direita estava aquecida e a parede da esquerda estava resfriada. O que eu tinha era isso. Esse vídeo foi acelerado, sei lá, 20 vezes, era bem mais lento na verdade, tá? Então aqui o fluido está ficando mais leve, ele sobe, aí aqui ele fica mais denso, ele desce. Isso aqui na verdade não era isolado, era aberto para a atmosfera. Então assim, não era aquela coisa super controlada, não tinha condição na época de fazer isso, mas dá para ver, né, velho, que tem uma célula convectiva. Por mais que algumas partículas sedimentem aqui, porque elas são um pouquinho mais densas do que o fluido base, então elas sedimentam. A escala de tempo do tempo que elas demoram para girar, em termos médios, ela é menor do que a escala de tempo de sedimentação, mas ainda assim algumas sedimentam, tá? Mas você tem isso daqui. Aí a próxima imagem é quando eu aplico um campo externo. Repara o que vai acontecer. Só um parênteses, né? Tá bem mais limpo aqui do que aqui, né? Porque esse aqui eu fiz, sei lá, no dia seguinte, já tinha tipo, já
degradado um pouquinho essas partículas. Não era o ideal, mas foi o que eu consegui fazer na época, tá? Se eu aplico um campo magnético aqui lateral, junto com essas variações de temperatura, olha que rolê da hora. Você tem vários outros movimentos, tem fluido aqui meio que voltando, ó. Opa, tem fluido aqui que está meio que tentando voltar também para o centro. É como se tivesse uma região de recirculação aqui embaixo, outra aqui em cima. Tem movimento lateral também pelo ímã, enquanto o fluido também está subindo aqui. Ou seja, aqui, velho, você tem muito mais mix, muito mais mistura, muito mais instabilidade. Já vimos aqui nesse curso que mistura, instabilidade, caos é legal, principalmente por uma perspectiva de troca de calor. Então esse aqui é um exemplo bem legal, velho, de aplicação desse problema de convecção natural, já num contexto de pesquisa, que eu quis mostrar para vocês, para motivar, né, vocês a entenderem esse problema. Porque se você for simular aquilo ali, você vai ter que olhar para essas equações aí, que eu estou aqui discutindo na aula de hoje. Então, na primeira aula, eu basicamente deduzi essa equação governante do nosso problema, que é essa equação aqui, ó. Equação 8, a equação do movimento na direção da gravidade, já escrita em termos do campo de temperatura, que agora vai aparecer explicitamente na equação do movimento, que descreve o comportamento dos campos de velocidade. Então aqui usei a hipótese de Boussinesq para isso. Se você não viu aquela aula, repito, assista, não faz sentido você chegar aqui, né, e querer entender uma coisa que envolve uma certa construção. Então veja a primeira aula sobre o assunto. Mas só recapitulando, mostrei esse acoplamento claro, evidente, óbvio, inequívoco do campo de temperatura com o campo de velocidade num contexto de convecção natural, né? E adimensionalizei a minha equação governante. Aqui apareceu o número de Grashof, que é um parâmetro novo que está associado a essa razão de forças de empuxo com forças viscosas. E falei que num contexto de convecção mista, que envolve convecção forçada e natural ao mesmo tempo, o Nusselt seria também função do número de Grashof, além do número de Reynolds e Prandtl. Agora, num contexto exclusivamente de convecção natural, argumentei usando análise funcional das equações não dimensionais do movimento, já aplicadas a esse contexto de convecção natural, que esse número de Nusselt ele vai ser dado geralmente em termos do número de Grashof e Prandtl, ou do número de Rayleigh e Prandtl, já que o número de Rayleigh, na verdade, é o número de Grashof vezes o número de Prandtl. Tá? Então, o Reynolds deixa de ser um parâmetro importante em convecção natural, e quem ocupa o seu lugar é o Rayleigh. O Rayleigh é o parâmetro típico que agora vai ser responsável por transição de regime, né, para problemas de convecção natural. Por quê? Convecção natural tem turbulência. Não é porque é mais lento que o negócio é totalmente laminar, você tem instabilidades. Basta você ver a fumaça de um cigarro, velho. Né? Mesmo que você não sopre, só deixe ele sair da sua boca a fumaça, sei lá, você vai ver que a fumaça ela tem vários padrões de movimento ali muito complexos, né, que fogem à nossa capacidade preditiva, que seria contemplada por uma hipótese de escoamento laminar. Então tem turbulência em baixo Reynolds, em convecção natural, porque aqui o parâmetro crítico não é mais o Reynolds, é o Rayleigh. Alguma coisa muda, tá? Então, eu queria dar aqui alguns exemplos, assim, de como a gente pode abordar problemas em convecção natural e comentar, assim, algumas correlações que existem, né, algumas soluções exatas que podem existir. A convecção natural também, ela vai geralmente estar associada a esses dois casos típicos, como é aberto ou confinado, então vai mudar um pouquinho. Se for uma placa plana vertical é uma correlação, se for inclinada é outra, se for placas paralelas, uma quente e uma fria, e aqui aberto vai ser outro rolê, se tiver fechado vai ser um terceiro rolê, então dependendo da geometria você vai ter diferentes correlações. Assim como era para a convecção forçada. Só que aqui agora não é mais Nusselt em função de Reynolds e Prandtl, é Nusselt em função de Rayleigh e Prandtl. Bom, e aí, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que assim como existe uma solução exata para escoamento em regime laminar, sobre placa plana, horizontal, que é Blasius, né, que eu já falei sobre ela nesse canal, e que se baseia na ideia de similaridade dos perfis de velocidade dentro da camada limite, existe uma solução por similaridade
válida apenas em regime laminar para convecção natural sobre placa plana vertical aquecida. Essa solução quem apresentou foi o cara chamado Ostra, em 1953, ano que meu pai nasceu. E esse cara basicamente, velho, transformou as equações, vem a cedilha, obrigado, diferenciais parciais que governam os campos de temperatura e velocidade, já aplicadas ao problema de convecção natural, em duas equações diferenciais ordinárias não lineares acopladas, transformou EDPs em EDOs. E aí ele conseguiu fazer isso por meio de variáveis de similaridade e obteve uma solução analítica para esse problema. Então, velho, existe uma solução meio que exata para o caso mais simples de convecção natural em regime laminar gerada por uma placa plana vertical aquecida. Né? A solução do Ostra do início dos anos 50, por similaridade, assim, tá? E aí, como é que é a cara dessa solução? Só para que vocês tenham noção, eu não vou aqui deduzir essa solução. É denso, é grande, é trabalhoso, foge do escopo da minha disponibilidade de tempo desse curso, né? Porque senão eu poderia gravar 3 aulas sobre isso. Mas só para que vocês tenham noção assim, da cara dessa solução exata, já que ela existe, ele falou o seguinte, ele chegou numa expressão na qual o Nusselt, local em função de y, é porque aqui eu coloquei y, né? Mas eu estou usando, isso é uma coisa que me confundiu tanto, velho. Eu peguei as imagens do Micropera e ele usa x para a direção da gravidade, né? Isso me confundiu bastante na última aula, inclusive, porque eu não estou acostumado a x gravidade, né? É y ou z na minha simbologia inconsciente de anos de dedução matemática, em pesquisa e tal. Então aqui, velho, a gente está usando realmente x, que é a direção da gravidade. Então eu vou ter que compatibilizar a solução do cara com a nomenclatura da minha lousa. Então vai ser x, foda-se. Quer dizer, o meu Nusselt local, ao longo da placa, ele chegou na conclusão que ele era igual ao número de Grashof local, calculado com base na distância ao início da placa, sobre 4. Eu não consigo fazer um parênteses, é tão difícil, velho. Simétrico aqui, vai ser isso mesmo, elevado a 1/4, que multiplicava uma função g do Prandtl. Até essa informação do Nusselt que escala com Rayleigh ou Grashof elevado a 1/4, isso é uma coisa que é até razoavelmente fácil de você conseguir provar por análise de escala, tá? Não é comum esse expoente 1/4 para o Grashof ou para o Rayleigh em problemas de convecção natural. Agora, essa função g de Prandtl, que é uma coisa bastante complexa que ele conseguiu obter analiticamente, usando similaridade, é a coisa mais próxima, pelo menos nesse contexto aqui, de uma solução exata, né, para a placa plana vertical. Essa função ficou g em função de Prandtl. Olha que loucura, véio, as coisas que acontecem e que você fala, caralho, essa porra aqui realmente é exata, brother. Olha esses números quebrados que estão surgindo, né, mas às vezes acontece assim. E ele chegou na seguinte expressão, 0,75 Prandtl elevado a 1/2 sobre 0,609. Eu odiava, velho, ficar escrevendo isso aqui no quadro quando ensinava Transcal 2 na Unicamp. Porque, velho, tem muito pouca física que você extrai quando você fica vendo um professor copiando uma equação. Você fala, caralho, onde que essa porra veio? Né? Quando você não deduz ela assim, fica parecendo uma coisa meio mística. Mas eu quis aqui pelo menos, velho, falar a ideia, quem fez, o que fez e onde chegou, para que vocês tenham pelo menos uma noção da cara dessa solução, já que é uma coisa meio que exata, né? Elevado a 1/4. Essa função aqui, ó, só para que vocês saibam de onde que veio, vamos escrever um pouquinho sobre ela. Deixa um pouco em cima. É uma função
obtida por interpolação, por isso esses números estranhos, dos valores da solução numérica. Você fala, pô, mas solução numérica, velho? Não era exata? Como assim? Exato é o processo de argumentação e conversão dessas EDPs muito malucas e difíceis de resolver em EDOs resolvíveis. Mas essas EDOs ainda assim são resolvidas por runs de culta, métodos numéricos, aproximações, porque são muito complicadas. Mas é uma coisa que está muito próxima, muito precisa. Só, para vocês terem noção aqui, tipo, essas interpolações e tal, elas geram erros menores que 0,5%. Então, brother, tá bom demais, né? Bom, dessa expressão aqui, você poderia inferir também, porque isso aqui é pronúncia local, né? Em cada pedaço da placa, você poderia também inferir uma expressão para o teu Nusselt global, baseado no tamanho da placa, que vai ser o H barra médio para aquela placa inteira, vezes L, sobre K, e aqui isso vai ser igual, se você integra isso aqui ao longo da placa, tira uma média, esse cara vai ser igual a 4/3. Isso tem a ver com esse expoente 1/4, aquele 4 de baixo ali. Beleza? De Grashof, baseado no tamanho da placa, sobre 4 elevado a 1/4, que multiplica essa função g de Prandtl. Isso aqui é uma coisa mais ou menos assim, exata que a gente tem, tá? E aí, deixa eu ver se eu acho aqui, velho, o livro do Encropera. Eu sempre falo o livro do Encropera, mas na verdade é um livro que tem várias pessoas que escreveram ele, né? O Encropera, o DeWitt, tem uma galera, assim, porque eu conheci na minha graduação em engenharia, 1000 anos atrás, como o livro do Encropera. Então até hoje eu chamo esse livro dando crédito a só um autor. Deixa eu achar esse livro aqui. Eu queria mostrar para vocês, se eu tiver aqui, porque às vezes eu não consigo encontrar as coisas, porque eu usei a 5ª edição física e eu tenho a 7ª edição aqui em PDF. E tem coisa que tem lá que não tem aqui, então às vezes é meio complicado, eu não consigo encontrar algumas coisas que eu preciso. Talvez eu nem encontre mesmo a solução gráfica que esse cara obteve. Deixa eu ver aqui. Tenho. Isso aqui é ótimo. Então, maravilha. Então, nesse livro, inclusive, tem um pouquinho dessa solução. Mas o que a gente tem aqui, velho, olha que interessante. Copiar. A solução gráfica desse maluco é tipo isso, umas curvas. Você fala, porra, que porra é essa? Então você repara, velho, que você tem aqui, velho, uma... Olha que loucura. Olha esse gráfico aqui, vamos lá. Vamos circular essa variável aqui. Uau. Que porra é essa? Puxa pra cá. Dane-se que ficou em cima da figura, tá? Aqui eu tenho o seguinte, uma função f' de eta, que é igual a ux sobre 2μ, esse μ é a viscosidade, que multiplica Grashof local elevado a menos 1/2. Se eu tento extrair daqui a minha componente de velocidade, u, esse cara vai ser igual a 2μ sobre x, Grashof local a menos 1/2, põe isso aqui entre parênteses, que multiplica f' de eta. Aqui, velho, μ é a viscosidade cinemática do fluido, x é a posição que você está ali ao longo da placa. Esse Grashof local depende da diferença de temperatura da placa para o meio infinito, né, da viscosidade cinemática do fluido, depende da posição que você está também ali ao longo da placa, da gravidade, do beta, mas assim, só informações que você meio que tem, né? Então isso aqui é meio que fácil de você conseguir obter. É uma função, vamos pôr assim, seria, sei lá, g de x e de propriedades conhecidas, e vai multiplicar uma função f' de eta. E aqui ele dá o comportamento gráfico da função f'. Repare que se você conhecer a função f', né, de eta, você conhece a velocidade. Então isso aqui no fundo, velho,
é a solução dos perfis de velocidade ao longo da placa. Eu estou resolvendo esses perfis. E quem seria aqui o eta, né? Se você olhar para cá, ó, quem seria esse cara? O eta, ele é uma função de y e de x, que vai ser igual a y sobre x. Então, o ponto que você está ali dentro da camada limite, você tem que saber, né, qual que é a velocidade nesse ponto. Tem que saber o ponto que você quer saber. E aqui eu vou ter Grashof, que ficou parecendo um 6, né, esse meu G, mas é isso. Grashof local sobre 4 elevado a 1/4. Então é basicamente a posição. Isso aqui são perfis de velocidade, velho. Nada mais são do que perfis de velocidade ao longo da placa. E aqui eu teria perfis de temperatura. Também, né, escritos em termos de variáveis diferentes que você está acostumado. Por que esse negócio assim, velho, a gente usa isso daqui? Porque se eu fosse representar rigorosamente o campo de velocidade, o recurso visual mais óbvio que eu teria seria fazer isso daqui, ó. Deixa eu abrir outra pasta aqui. Eu tô que abro pasta, velho. Pasta pessoal. Cadê minhas pastas? Abre, filho, tá aqui. Se eu fosse representar, sei lá, esse cara aqui, o que eu faria? Eu faria isso daqui, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, esse aqui não. É outro artigo. Só um segundinho, porque é muita coisa para você achar. Tem que lembrar o ano que eu publiquei esse artigo. E aí eu publiquei 2 nesse mesmo congresso esse ano. Aí tem o A e o B. E eu ponho uns nomes horríveis que não dá para saber o que é. Mas sei lá, se eu fosse representar isso daqui visualmente, esse aqui é um artigo de simulação. Eu simulei uma placa plana vertical aquecida e uma cavidade fechada também. Um lado esquentava, outro lado esfriava. Eu falei isso daqui, ó, campo de temperatura, cor, velho. Né? Porque aí você sabe, ó, então aqui ó, tá mais rápido, positivo, aqui está negativo, aqui está subindo, aqui está descendo, aqui onde está azul está baixa velocidade, aqui onde está vermelho está alta, então esse cara está mais veloz aqui. Sei lá, uma coisa visual. Né? Seria como eu representaria esse campo, porque varia em função de x e de y, e para cada valor de x e y tem um ponto lá, quente, frio, lento, rápido, subindo, descendo, sei lá. Né? Agora, quando o cara... Isso aqui, por exemplo, é uma representação de perfis. Eu fixo um valor, por exemplo, em x, sei lá, e vejo como que esse cara varia ao longo de y. Né? Eu tenho aqui um perfil, então, de velocidade, de temperatura, né? O mesmo para minha cavidade. Aqui está subindo, aqui está descendo. Então eu fixei um ponto, uma altura e fiz um corte horizontal e vejo como esses pontos variam. Né? Seria a forma de representar. Agora, se eu tiver infinitos pontos, porque esse cara é um campo contínuo, como é que eu vou pôr infinitos perfis? Então essa ideia aqui, velho, do Ostra, é ele usar variáveis de similaridade que você consegue, por exemplo, aqui é em função do prando, tá vendo? Então para prando igual a 0,1 eu tenho uma única curva. Essa única curva aqui, ela representa todos os infinitos perfis de velocidade na placa inteira, porque ela está sendo expressa em termos de variáveis de similaridade. Veja que o eta, ele é a função de y e de x. Então ele contempla dentro dele todos os pontos do domínio. Olha que coisa incrível. Então numa única curva, você fala para o cara todos os perfis de velocidade em todas as alturas da placa. Porque ele está sendo representado em termos de variáveis de similaridade. Essa é a ideia do problema, tá? Então aqui, vamos resolver um probleminha, assim, um exemplo, velho, né, de como é que a gente poderia usar, sei lá, essa solução maluca do Ostra por similaridade para placa plana vertical para estimar alguma coisa interessante, tá? Então vamos dar aqui um exemplo. Deixa eu salvar isso daqui. Página seguinte. Vamos dar um exemplo. Eu tô que gravo aula nessa quarentena, velho. Tô gravando aula demais, velho. Estou cansado, estou exausto, mas alguém tem que levar luz para esse mundo de trevas, brother. E a única luz realmente que existe, velho, é a luz do amor, né, velho? Que no caso de um professor se manifesta por meio da transmissão de conhecimento. É como o professor ama, ensinando. Né? Então, isso, como a vida sem amor não faz sentido nenhum, estamos aqui gravando aula, bastante aula, muitas aulas, tá? Então vamos lá, o exemplo é uma placa plana, vertical. Ela tem um comprimento L de 0,25 metros
ela tem uma temperatura da superfície de 70 graus Celsius. Ela está no meio que tem T infinito. Eu não consigo desenhar o símbolo do infinito aqui, então vou pôr aqui, depois eu escrevo. De 25 graus Celsius. Vou pôr aqui, eu vou dar um jeito. Então agora vamos dar um zoomzão aqui, ó, para poder desenhar meu símbolo de infinito. Cadê minha caneta? Então T. Caralho, tá grosso aqui, velho. Vamos pôr mais fino. T infinito é 25 graus Celsius. Beleza? E aí, vamos formular um enunciado aqui. É só isso os dados. A temperatura da placa, do meio quiescente, o tamanho, 25 centímetros da plaquinha pequenininha aqui, velho. Tipo uma reguinha assim. Muito quente, no meio a 25. Eu acho que são informações meio que assim, fáceis de você conseguir obter. Temperatura, comprimento, né? Nada de muito complicado. Essa placa aqui, vamos colocar também, velho. Ela está imersa em ar quiescente. Eu não consigo como é que serve quiescente, brother. Se tem SC. Me deu um bug aqui ortográfico agora. Bora descobrir, velho? Bora descobrir como é que escreve essa parada? Inclusive uma palavra chique, né, velho? Quiescente. Será que é isso? É com SC. Que está sossegado, em paz, quieto, tranquilo. Todos nós adoraríamos estar no ápice das nossas quiescências nesse momento, mas infelizmente o nosso semestre letivo não nos permite, né, acessar a quiescência que gostaríamos de acessar em nós. Não estamos sossegados, em paz, quietos e tranquilos. Estamos gravando aula, tendo aula, resolvendo problemas o tempo inteiro. Mas aí fica uma palavra nova para você usar, né? Em vez de falar, pô, queria ficar de boas, queria ficar um pouco mais na quiescência, velho, né? Me deixe na minha quiescência, né? Bastante elegante, inclusive. Bom, o que eu quero que você calcule aqui, velho? O que a gente vai calcular? Deixa azul, brother. Eu quero pôr de rosa o enunciado. Então, vamos lá. Estime para esse problema a espessura da camada limite hidrodinâmica ao final da placa e compare-a com os valores típicos que teríamos para essa mesma geometria, considerando um problema de convecção forçada a 5 metros por segundo. Então, assim, vamos estimar a espessura da camada limite e vamos comparar com aquela que a gente teria se, ao invés de convecção natural, eu estivesse lidando com um problema de convecção forçada. É isso, tá? O meu enunciado. Vamos voltar aqui para minha régua, para minha canetinha um pouco mais grossa. E vamos usar verde, porque verde é uma corzinha tão bacana, né? Então vamos resolver aqui. Solução. Solution. Solução. Vou colocar aqui no meio e vamos resolver usando essa solução aí maravilhosa do Ostrea por similaridade, que parece super complicada de usar, mas não é não. Como é que a gente usa isso daí? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou estimar o número de Grashof. Veja que esse Grashof, ele entra em vários lugares, né? Eu tenho aqui, ó, cadê? O que eu quero fazer aqui, pelo amor de Deus? Tá. Primeira coisa, então, é estimar o Grashof, como eu falei, não só porque ele vai entrar no cálculo do Nusselt, né? Ou também na determinação aqui da função f' de eta e tal, mas porque se eu calculo o Grashof e o Rayleigh, eu vou saber primeiro se esse escoamento ele é inteiro em regime laminar ou não, para saber se eu posso usar a solução do Ostrea. A primeira coisa é verificar o Rayleigh. Qual que é o número de Rayleigh no final da placa, que é o maior que eu vou ter? Porque ele vai aumentando conforme o escoamento vai fluindo, né, com a posição. Qual que é o maior Rayleigh que eu vou ter? Vai ser no final da placa. Esse cara ainda assim é laminar, é turbulento? Porque aí eu vou saber
se eu posso usar essa solução. Então, primeira coisa, vamos estimar o número de Grashof e Rayleigh. O número de Grashof, baseado no tamanho da placa, ele por definição é G beta TS menos T infinito, que multiplica L ao cubo sobre μ quadrado. Tá? Aqui eu vou escrever os valores que eu usei para você ver se em casa consegue encontrar essas propriedades, tá? Porque assim, é muito importante também que você treine, né, essa consulta, tabelas termodinâmicas, sabe, encontrar as propriedades no livro, leia os apêndices, né? Também é importante isso, né? Então vamos lá, esse G vai ser 9,8. O beta do ar, a temperatura de filme, o que seria a temperatura de filme aqui? Eu vou definir que a temperatura de filme, que eu vou usar para poder avaliar as minhas propriedades, ela vai ser TS mais T infinito sobre 2. Isso aqui a gente chama de temperatura de filme. E é uma boa temperatura para esse tipo de problema, para você se basear na avaliação das suas propriedades termodinâmicas. Porque a massa específica, o beta, né, a viscosidade cinemática, todos eles variam em termos da temperatura. Inclusive, né, se é ar, se é gás, e eu uso a hipótese de gás perfeito, P igual a ρRT, né, em alguns livros, se você usar o R universal, PV igual a nRT, enfim, se você usa uma equação de estado para gás perfeito, você consegue provar que o beta, né, de um gás, depois faz isso em casa, o beta de um gás perfeito, perfeito, ele vai ser igual a 1 sobre a temperatura em Kelvin. Então, assim, se eu assumo o gás perfeito aqui, eu pego a temperatura de filme, né, faço 1 sobre ela e seria um beta desse material. Assim. Depois em casa prove isso. Pega a definição de beta, que está bem aqui. Ó. Em cima, cadê beta? Né, que vem da série de Taylor e tal. Pegue esse cara aqui. Aplique essa definição para um gás perfeito e prove que esse cara vai ser 1 sobre T. Beleza? Então o meu beta aqui que eu peguei foi, cadê? 3,12 vezes 10 a menos 3. O meu TS menos T infinito, 70 menos 25. O meu L, 0,25 metros elevado ao cubo. Então esse aqui vai ser o meu numerador. No meu denominador eu vou ter a viscosidade cinemática do ar, que a temperatura de filme eu encontrei aqui o valor de 17,95, provavelmente consultando alguma tabela do micropera, vezes 10 a menos 6. Como esse cara aqui é muito pequeno e vai no denominador e vai estar aqui ainda ao quadrado, geralmente, esses caras vão ser muito grandes, né? Grashof, Rayleigh. Aqui o Grashof que eu encontrei foi de 6,69 vezes 10 a sétima. E aí o meu Rayleigh, baseado em L, que vai ser Grashof vezes Prandtl. Se eu considero o meu Prandtl 0,7, que seria o Prandtl do ar nessa temperatura de filme, eu teria um Rayleigh baseado no tamanho da placa, que vai valer 4,68 vezes 10 a sétima, que é menor do que 10 a nona, que me garante um regime laminar. Então aqui eu posso utilizar a solução do Oster. Yes. Se eu posso utilizar essa relação, eu vou utilizar essa relação. Né? Da solução por similaridade, então vamos ver o que a gente tem aqui. Olha que interessante. Se você olha para essas curvas aqui, todas, aqui ó, que eu circulei, aqui, você percebe o seguinte, que esse F' ele é proporcional à velocidade. Então a velocidade é zero na parede, ela sobe pela ascendência do fluido que estava inicialmente quiescente, começa a subir por efeito de estratificação, e depois ela desce, até que ela vai embora da camada limite. Então para 0,7, que é essa curva aqui de cima, né, assim como para as outras também, acima disso daí, a menos que seja muito menor do que 1, que é o caso de metais líquidos, né, mas para gases e líquidos assim, você percebe que em torno de 6, velho, quando o eta vale 6, eu estou já meio que no final da camada limite. Tá? Então, da minha solução gráfica,
eu vou argumentar o seguinte, olha que legal. Da solução... O que eu estou fazendo, brother? Da solução gráfica, né, por similaridade, que é o mais próximo que eu tenho de uma solução exata para esse problema, percebemos que para Prandtl igual a 0,7 e eta aproximadamente 6, sobre meio que visual, estamos começando a sair. Bem, isso aqui é um R, da camada limite. Então, o que eu vou considerar? O meu eta, no caso geral, é uma variável que contempla y e x. Ele, por definição, é x sobre y. Deixa eu só ver se estou usando as mesmas letras aqui. Não, é y sobre x. Aqui está diferente do meu livro. Ah, que agonia, brother. Mas não tem problema nenhum, não. Estou usando y sobre x. Tá. Então, é isso mesmo, tá? Então, pô, aqui. Essa coisa de eu ter usado no meu caderno X aqui, não incorpora as imagens Y, isso está me dando uma confusão mental, velho. Cabulosíssimo. Então esquece meu caderno, vamos olhar para aqui. O meu eta tá aqui, ó. Deixa eu até copiar esse cara, velho. Eu não preciso ficar copiando ele de novo, pronto. Mais fácil. Esse aqui é o meu eta. Perfeito. Tá aqui. Esquece isso aqui e apaga. Então aqui é meu eta. Isso para eu representar pontos quaisquer da minha placa. Agora eu quero pegar fora da camada limite e lá em cima, no final da placa. Eu sei que eta igual a 6 define mais ou menos o fim da minha camada limite. Isso vai ser igual ao quê? Y é a minha direção horizontal. Então eu vou ter o valor de delta que eu quero saber. X, direção vertical. Aonde? Em L, no fim da placa. Isso vai ser igual ao Grashof, não com base em X, mas com base em L também, sobre 4 elevado a 1 quarto. Daqui, eu consigo extrair o meu valor de L. De delta, perdão. O meu delta, ele vai ser assim, a variável em L, né? Fica parecendo função de L, mas vamos chamar delta em x igual... É x mesmo que é? É, x igual a L. Acertei, yes. Esse cara vai ser igual a 0,024 metros. Então, mais ou menos 2 centímetros assim, de camada limite lá em cima. Então, assim, olha como isso te dá uma noção física real de um problema, né? 25 centímetros, que porra é essa? É mais ou menos isso aqui, ó. A minha mesa digitalizadora. Se eu esquentar essa mesa aqui a 70 graus, num ar a 25, aqui em cima, no final da mesa, eu vou ter uns 2 centímetros, mais ou menos, que vai ser o tamanho, a espessura da região do meu escoamento nas proximidades da placa que vai estar sujeita a esse movimento. Então, até 2,4 centímetros aqui em cima, se a placa tiver a essa temperatura de 70 graus no meio a 25, eu vou ter variação de velocidade aqui. De 2,4 centímetros para lá, fluido em repouso. O alcance do movimento dessa minha plaquinha aqui, aquecida a essa temperatura, nesse meio a essa temperatura, vai ser de mais ou menos 2 centímetros aqui em cima. Aqui embaixo menor ainda, tá? Olha que coisa física que vem dessa loucura toda aqui matemática e tal. Beleza? Agora, tinha uma parte B, né? Compare esse valor com os valores típicos que eu teria para a mesma geometria, considerando um problema de convecção forçada a 5 metros por segundo. Então, se fosse convecção forçada, o que eu teria que fazer? Vamos lá. Se fosse convecção forçada, primeira coisa, vamos estimar o Reynolds para saber se é turbulento ou laminar. Para ver o que eu vou ter que usar de correlação, o que eu posso fazer. Então,
eu vou calcular esse Reynolds. O Reynolds L ele vai ser igual a uma velocidade típica, 5 metros por segundo, vezes a escala de comprimento, 0,25, sobre a minha viscosidade cinemática, 17,95 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar um Reynolds de 6,97 vezes 10 a quarta. Isso aqui é menor do que 5 vezes 10 a quinta. Esse é o valor crítico para a transição de placa plana, Reynolds crítico. Esse cara é menor, então a gente está em regime laminar. Se eu estou em regime laminar, eu posso usar a solução exata desse maluco que foi aluno de doutorado do Pranda, chamado Blasius. Essa solução exata, ela estabelece que a minha camada limite avaliada em x igual a L, ela vai ser igual a 4,92 vezes L, já vimos isso aqui nesse curso também, sobre um Reynolds local elevado a 1,5. Se você substituir valores, você vai achar uma camada limite para esse problema, se fosse convecção forçada, uma espessura de mais ou menos 0,0047 metros. Olha como ela é bem menor, velho. Né? Tipo, isso daí, brother, é realmente pequena, velho. 4,7 milímetros. Então, se fosse a mesma geometria, só que tá todo mundo aqui a 25 graus, IES 25 graus, e eu sopro o ar a 5 metros por segundo aqui, que é lento, a minha camada limite aqui vai ter tipo 5 milímetros. É por isso que o Prandtl demorou tanto... Não, tadinho do Prandtl, né? É por isso que a humanidade demorou tanto tempo para descobrir a camada limite. Quem descobriu foi o Prandtl, né? Porque ela costuma ser muito pequena mesmo em problemas de convecção forçada, né? Principalmente quando você aumenta a velocidade e tal, e ainda está em regime laminar, porque quando vira turbulento ela começa a crescer assim, a camada limite, por esses vórtices, por essa loucura toda. Mas é uma tendência que ela seja pequena mesmo em problemas de convecção forçada. Repare que aqui, velho, a própria ordem de magnitude desse valor de camada limite no final da placa para um problema de convecção natural já indica que a física é bem diferente. Eu não tenho aqui esse balanço inércia-difusão, aqui é empuxo-difusão, a física é diferente, é um outro rolê, tá? Eu confesso que eu não faço a menor ideia de quanto tempo tem que eu estou dando essa aula já, se está muito longa, se eu acabo ela por aqui, depois gravo uma outra aula, realmente não sei. Deixa eu ver se dá tempo de dar mais algum exemplo aqui. É claro que dá tempo, sempre dá, assim, eu posso ficar aqui 10 horas falando, a questão é o meu cansaço, a minha disponibilidade, o meu tesão para isso, assim. Eu vou resolver um último probleminha aqui e a gente encerra a aula de hoje, tá? A questão que a gente viu, assim, até agora é o seguinte, a gente tem essa correlação, ela é legal, ela é exata, ela é maravilhosa, só que ela só vale para regime laminar. E quando está turbulento, o que eu faço? Aí você vai ter que apelar para correlação mesmo, correlações empíricas, né? Então, ainda nesse contexto de placa plana, vamos escrever isso daqui. Eu estou apresentando para vocês o que a gente tem de informação, pelo menos um resumo da obra. Então, ainda para placa vertical, Churchill e Chu, em 1975, que foi um ano muito maravilhoso, né? O que a gente teve de lançamento de discos incríveis de rock progressivo nesse ano? Se não me engano, foi o ano que o Pink Floyd lançou o Wish You Were Here, que foi o álbum sequente, né? O Dark Side of the Moon, assim, cara. Eu não sei o que aconteceu nos anos 70, assim, mas estava todo mundo muito inspirado a fazer coisas muito incríveis, né? O Pink Floyd na Inglaterra, o Bowie na Inglaterra. Aqui no Brasil tinha, sei lá, o Raul, os Novos Baianos, o Gil, o Caetano, o Jorge Ben. Uma galera muito boa, fazendo coisas muito incríveis ao mesmo tempo, assim. Eu sinto que foi uma década, sei lá, diferente, assim. Então sempre que eu olho para essas datas de correlação, assim, eu fico tentando relacionar com o que estava rolando no mundo naquela época. Esse cara, em vez de estar ouvindo Pink Floyd, ele estava realmente, velho, buscando correlação para a placa plana vertical. Por quê? Se eu vivesse na época do Pink Floyd, eu não ia fazer mais nada, eu só ia seguir o Floyd, só ia ficar indo em show, velho, porque na época tinha o quê? Floyd, tinha o Zeppelin, tinha o Sabá. Cara, era complicado aquela época ali. Mas enfim, Churchill e Chu estavam empenhados na sua missão de buscar, velho, correlações, né, que modelassem
essas coisas assim, número de Nusselt para toda a faixa de número de Rayleigh. E aí esses caras propuseram uma correlação horrível do ponto de vista estético, simbólico, mas muito boa em termos de aplicação, porque funciona bem, que é a seguinte, véio. Cadê? Propuseram a seguinte correlação. O teu Nusselt agora, baseado em L, Nusselt médio, né, que é o H, L sobre K, por definição. Esse cara agora ele vai ser dado pela seguinte expressão. 0,825 mais, vamos meter aqui, velho, um grande denominador. Essa equação é uma das mais feias que eu já vi na minha vida, tá? Mas ela é excelente, funciona muito bem. Como o pressuposto estético da engenharia é a aplicabilidade das coisas, ela é linda, apesar de horrível. Tá? Então esse cara seria 0,387, que multiplica o número de Rayleigh baseado no tamanho da placa elevado a 1/6. E aqui embaixo a gente tem coisas ainda mais feias. A gente tem 1 mais, a coisa começa a ficar estranha aqui agora, 0,492, que divide, olha isso aqui, que divide Prandtl, aí eleva a um número que eu nunca vi na minha vida, 9/16, que fração horrível. E tudo isso daqui, como se não bastasse, está sendo elevado a 8/27. É óbvio que isso não é uma solução exata, né? Deus não teria tamanha deselegância. Isso aqui é um fit que funciona bem para os experimentos que esses caras fizeram nos anos 70. Se foram bem feitos os experimentos, os sensores estavam legais, ela vai te dar boas respostas, né, para modelar esse problema. O legal dessa correlação aqui é o seguinte: essa bichinha, ela é válida para toda faixa de número de Rayleigh. Ou seja, pode ser laminar, pode ser turbulenta, ela vai funcionar. É claro que se for laminar, talvez você tenha mais precisão usando a solução do Oster, porque ela é exata para isso. Essa aqui dá para ver que ela é meio que um fit. Pela cara dela você vê isso. Porra, é um fit essa porra aí. Né? Então, mas ela é um fit para toda a região. E se for turbulento, você vai usar essa daí e vai agradecer, falar obrigado Churchill e Chu, que não estavam seguindo o Pink Floyd em turnê e estavam de fato comprometidos, né, com um progresso científico ali e me deram essa correlação para eu usar para resolver problemas de engenharia, porque eu quero ser engenheiro, quero resolver problema, então gratidão, irmão, é nóis. Bom, vamos dar aqui um exemplo de aplicação dessa equação para a gente poder finalizar a aula de hoje. E aí na aula que a gente continua falando sobre outras geometrias, ainda em convecção natural. Eu tinha pensado em 3 aulas sobre o assunto, talvez eu me empolgue, grave mais, enfim. Mas, enfim, talvez não sei. Vamos ver como é que a coisa vai fluir por aqui. Eu sempre fico com aquele sentimento de que eu estou tipo, deixando de falar alguma coisa. Né? Mas, enfim, eu acho que isso é normal, assim, tem que aceitar. Bom, vamos dar aqui um exemplo. O exemplo que eu queria dar é um problema de uma lareira com tela de vidro. Então tem um vidro entre o fogo e a pessoa. Para quê? Para você não enfiar o dedo no fogo e pegar fogo, brother. A temperatura da superfície desse cara, do vidro, é de 232 graus Celsius. Então o vidro é a parede plana vertical. A largura no plano do quadro, sei lá, é de 1,02 metros. A altura da tela de vidro é de 0,71 metros. Então, vamos meio que fazer um desenho aqui logo, para a gente poder entender o que está acontecendo. Deixa eu fechar isso daqui. Bom, se é uma lareira, o que eu vou ter vai ser o seguinte, eu vou ter, tipo, sei lá, aqui o chão, aqui eu vou ter a minha tela de vidro. Aqui eu vou ter uma coisa fechada e tal. Imagina, né? Que na verdade, tipo assim, é o tijolo da lareira, porque isso aqui dentro é uma chaminé. Aqui eu vou ter, sei lá, fogo. Olha que desenho lindo do fogo, horrível.
um fogo contínuo, né? Parece uma mão alienígena. Fogo. E aí, aqui vai ser minha tela de vidro. Tela de vidro. Aqui vai estar você, tipo um bonequinho. Na verdade, isso aqui seria muito pequeno, pelas dimensões, né? Não tem nenhuma pessoa que vai ter aqui, sei lá, 50 centímetros de altura. Mas tá aqui a pessoa, foda-se, não está em escala. E aí eu vou ter aqui as dimensões. Isso aqui seria a altura. Seria os meus 0,71 metros, 70 centímetros mais ou menos. Essa pessoa aqui que eu desenhei totalmente irrelevante, está me atrapalhando, inclusive, a pôr informações que são úteis, mas foda-se. E aqui eu vou ter ar a uma temperatura T infinito de 23 graus Celsius. Então esse aqui é o meu rolê. Essa tela de vidro é a minha placa plana vertical aquecida a essa temperatura pelo fogo. Tá? Então qual que é o rolê aqui? O que eu tenho que estimar aqui? Vamos formular um enunciado. Acabei de soltar aqui um bichinho. Calma aí. Que porra é essa? Pronto, foi. Vamos formular um enunciado para a gente ter o que resolver. Aqui eu vou pedir o seguinte. Estime as taxas de troca de calor por convecção, isso aqui é parte 1, e por radiação, parte 2, para o ambiente. Considere a emissividade do vidro igual a 1. Então, assim, interessante o fato de ser... Está muito rosa, assim, não estou conseguindo ler direito. Tá? Interessante aqui, desse problema, é que por ser vidro, ser um material transparente, o fogo vai também esquentar muito você por radiação, né? Então, eu não sei aqui o que vai ser maior, deixa eu ver aqui, eu nem sei se eu calculei direito e tal. A gente vai ver no cálculo, né? O que é maior? Você vai receber mais calor por radiação ou por convecção? Mais calor pelo fato de ter fogo ali irradiando para você, na forma de ondas que atravessam o vidro, que chegam até você, e que poderiam inclusive chegar se tivesse vácuo no meio do caminho, porque a radiação, a gente vai ver no módulo 3 desse curso, é um fenômeno físico muito legal, né, que acontece inclusive no vácuo. Ou a convecção pelo fato do fogo esquentar a placa e a placa ficar quente, induzir esses movimentos de ar em torno, né, da sua pessoa. O que é maior? Então vamos estimar. Vamos resolver isso aqui, vamos quantificar, vamos ter noção das coisas. Então tá aqui a lareira, tá aqui o fogo, tá aqui o brother ali. Isso me faz lembrar de um amigo meu que estava num churrasco e já estava velho, num estado muito alterado de consciência, e tinha uma fogueira, estava um dia frio, então ele deitou na grama, né, para tentar se esquentar do fogo, e aí tava vindo uma fumaça nele, e ele tava meio que desacordado. Aí chegou um outro amigo e falou: velho, sai da fumaça, velho, o que você tá fazendo isso com você? Ele falou: não, é que eu tô com frio, eu quero me esquentar. E era todo mundo engenheiro nesse evento, todos engenheiros mecânicos. Falou: velho, mas o que vai te esquentar é a radiação do fogo, não é a convecção da fumaça. Você não tem que ficar dentro da fumaça para receber o calorzinho do fogo. Isso é loucura, irmão. Levante-se daí, recupere sua dignidade, saia daí. Aí ele levanta e vai embora, realmente. Então, você vê como esse entendimento básico de engenharia pode ser útil na sua vida prática, né? Vamos resolver aqui esse problema, então. Bora lá. Solução. Solução do problema. Bom, a quantidade de calor convectada aqui, ela seria dada pela lei do resfriamento de Newton, vai ser o H barra, a área superficial do vidro, a temperatura da superfície do vidro menos T infinito. Para eu quantificar esse cara, tem que quantificar o H. O H barra ele poderia ser dado em termos do Nusselt, porque por definição ele vai ser o Nusselt L, que multiplica K sobre L. Então, o que eu vou fazer é tentar quantificar o Nusselt, né, pela correlação do Church e do Chu. Só que para isso eu vou ter que obter as propriedades do fluido, do material. E essa correlação ela te recomenda que você considere as propriedades à temperatura de filme. Quem seria a temperatura de filme aqui? Vai ser 23 graus mais 232, T infinito mais TS, sobre 2. Vai ser 127,5 graus. Você vai então pegar
a essa temperatura e você vai avaliar todas as propriedades interessantes, importantes do fluido, como por exemplo a condutividade térmica do ar, que vai ser 33,8 vezes 10 a menos 3 watts por metro Kelvin. Vamos anotar. Você vai ter a viscosidade cinemática do ar, que nessa temperatura vai ser 26,4 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Você vai ter o que mais, irmão? Você vai ter a difusividade térmica do cara, que vai ser 38,3 vezes 10 a menos 6. Estou aqui anotando, mas para que vocês em casa consigam quantificar, buscar, ver se acha na tabela. O prando desse cara vai ser 0,69. O prando também é uma propriedade termodinâmica, apesar de ser um parâmetro físico adimensional. E, finalmente, o beta, ele vai ser aqui 0,0025 Kelvin a menos 1, que realmente é a unidade de medida dele. Se você usa esses valores, você vai estimar o número de Rayleigh local, Rayleigh global, desculpa, que vai ser de 1,813 vezes 10 a nona. Já é turbulento lá em cima, então já para a região final da placa, eu já não poderia usar a correlação do Oster, teria que usar uma correlação que fosse válida para toda a faixa de Rayleigh. Churchill e Chu, esses são os caras desse problema. E se você taca isso aqui na correlação de Churchill e Chu, você vai achar um número de Nusselt global que vale vale 147, estou aqui falando besteira, 147. Esse cara vai te dar um H barra médio que vale 7 watts por metro quadrado Kelvin. Geralmente Hs médios em convecção natural são pequenos, 7, 9, 10. Você chega, por exemplo, convecção forçada, escoamento muito rápido, pode ser 1000, 2000. H tem uma grande faixa de variação, porque depende muito da intensidade do escoamento. Tá? E aí se você calcula isso aqui, calcula esse QConv, essa taxa de troca de calor por convecção, usando a lei do resfriamento de Newton, esse cara vai dar 1060 watts. Legal. E uma estimativa para o calor por radiação. Por radiação, esse QRad, eu vou usar a lei de Stefan Boltzmann. Né? E a lei de Stefan Boltzmann estabelece o seguinte, que esse cara vai ser sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, a emissividade do corpo, a área superficial que multiplica Ts a quarta menos T infinito a quarta. Tá faltando uma coisa fundamental aqui, que eu não falei ainda para vocês, que vai entrar no módulo 3 de radiação, que é o fator de forma. Radiação, cara, é o seguinte, velho. Cada ponto na superfície dessa folha emite ondas de radiação térmica numa ampla faixa de espectro de comprimento de onda e em todas as direções possíveis. Então essa placa que está no quente emitindo ondas de radiação, essa placa aqui, ela vai receber as ondas de uma maneira diferente se estiver assim do que se estiver assim. Então essa forma, né, com a qual uma superfície está apontando para outra vai afetar bastante também essa troca. Mas aqui eu não vou ainda considerar isso não, porque isso é um negócio muito complicado para esse momento, que eu vou falar bastante sobre isso. Grande parte da dificuldade de problemas de radiação é você estimar o fator de forma. Tem teorias e mais teorias, e lei de Kirchhoff, etc. só para isso. Então por aqui eu vou desprezar. Isso aqui é uma estimativa global, assim, considerando que você está tipo, na frente do fogo, brother. Né? Se você estiver também um pouco afastado, você vai receber muito menos daquela radiação, isso é óbvio. Então eu vou supor que você está na frente do corpo, esse fator de forma é máximo, então você vai pegar todo aquele calor e vai para você. Só para ter uma estimativa, tá? É mais do quanto esse cara emite do quanto você vai receber dele. Porque radiação é emissão e uma recepção. Então depende de como esses caras estão orientados. Seria uma estimativa inicial. Se você pega, né, valores, né, os valores e põe aqui, não vou fazer essa conta que é muito simples, você vai achar um QRad que vai valer 2.355 watts. Então é claro que nesse caso aqui tem muito mais calor sendo emitido na forma de radiação do que convecção. Mas não é desprezível. O que é interessantíssimo. Véio. Interessantíssimo. Porque veja, 2.000 e poucos watts de calor, porque é o fogo. Véio. Fogo emite radiação pra cacete. Véio. Né? Agora, tem um anteparo. O próprio fato da tela de vidro esquentar e perturbar a massa específica, a densidade,
do ar nas vizinhanças dela e induzir um movimento, também vai transmitir uma quantidade que não é desprezível de calor por convecção. 1000 watts, velho. É coisa pra caramba também. Né? Então aqui, velho, veja como assim esse tipo de solução te dá uma noção de ordem de magnitude das coisas. Né? Não é desprezível. Só o fato da tela de vidro ficar quente também vai te mandar metade do calor que o fogo está te mandando por radiação. Então eu acho que é um exemplo bem legal, né? Bem interessante, que te dá uma noção legal da ordem de magnitude das coisas. Eu vou parar por aqui essa aula, para não ficar muito longa. E na próxima aula a gente continua falando sobre convecção natural. Tenho mais alguns assuntos para falar sobre isso com vocês. Eu vou me permitir aqui gravar aulas, né? Tipo, conforme eu sentir necessidade e tal. Não estou, assim, nesse momento muito preocupado, pelo menos durante a gravação de material didático, com o fato de que o aluno está fazendo 12 matérias ao mesmo tempo e tal. Isso aqui é uma coisa que vai para o YouTube, fica para quem quiser assistir. Então, assim, vou tentar fazer o melhor possível em termos de gravar conteúdo de qualidade para vocês que realmente querem aprender. Né? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula. E um beijo, velho, no coração de todos vocês.